Paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor para os irmãos. Quantos estão felizes nessa noite, digam glória a Deus. Quantos vieram para adorar Jesus, digam aleluia. Então diga para alguém que está do teu lado: hoje é a noite que Deus marcou para abençoar a sua vida. E quem acredita nisso, dê um glória do tamanho da tua vitória. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar nessa casa mais uma vez. Casa essa que todas as vezes que estou aqui, sempre sou recebido muitíssimo bem. Não só pela pessoa do pastor da igreja, pastor Gisiel Siqueira, meu xará, mas também do meu amigo, pastor João Menezes. Essa bênção, esse milagre de Deus. Obrigado, tá, mano? Pois o mesmo me estendeu o convite. Eu me sinto agraciado de estar aqui nesse lugar. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Enquanto você procura, com a permissão dos pastores, falar com os irmãos que há 10 anos atrás eu arrumei um problema muito sério para a minha vida. Muito sério. Tenho carregado esse problema. Fiz 10 anos com esse problema ontem. O problema é esse, pastor. Arrumei ideia de casar com uma mulher bonita. Acredite você ou não, Deus ainda faz milagre, tá? Eu casei com uma esposa bonita, bonita mesmo. E por que problema? Porque a mulher bonita custa caro, irmãos. Caro, pensa numa coisa cara, mulher bonita. Quem aqui é casado com mulher bonita, levante a mão. Se tu não levantar a mão, tu vai arrumar um problema em casa, irmãos. Quem é casado com mulher bonita, diga glória a Deus. Isso, mulher bonita custa caro. Custa tão caro que por mais que eu seja o provedor do meu lar, da minha casa, a minha esposa ela quer ter o dinheiro dela, o sustento dela. Fala, não, isso aqui é meu, eu conquistei. Foi como? Nós somos pais de 3 bênçãos, a irmã Giovana, a irmã Laura e o irmão João Davi. E ela falou assim, não, eu quero ter meu dinheiro, mas não dá para trabalhar. Não, já sei, eu vou pegar uns biscoitos para vender. Como você vai trabalhar para mim, vai vender os meus biscoitos? E se você não vender, cada igreja que você for, você dorme na sala. Eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu estou com os biscoitos da minha esposa lá no carro. Quem quiser me abençoar, não deixa eu dormir na sala hoje não. Abençoa a minha vida. Compre biscoito amanteigado comigo lá. A gente tem 3 sabores, no valor de R$25, irmão. Me abençoa. Amém? Quem achou Atos, capítulo de número 12, diga, eu vou para o céu. Fraco, irmão. Você não achou ou você não quer ir para o céu? Atos, capítulo de número 12. Quem achou, diga, eu vou para o céu. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, a fim de os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro estava onde? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João,
que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater a porta. Diga isso para o seu irmão: mas Pedro perseverava em bater a porta. Diga: mas Pedro insistia em bater a porta. Diga: mas Pedro continuava batendo na porta. E você aplauda o nome do Senhor por essa palavra. Irmãos, o texto que nós lemos está dentro de um contexto onde que a igreja crescia de uma forma avassaladora e assustadora. E quando eu falo de crescimento, não falo de números somente, mas falo de sinais, de manifestação, de comunhão entre o povo. E esse crescimento da igreja, pastor João, esse avanço, começou a incomodar muita gente. E dentre as pessoas que se incomodavam com esse crescimento, estava o rei Herodes. O texto diz que ele se incomodou com o crescimento da igreja. Perdeu noite de sono, ficou estarrecido porque a igreja crescia, porque a igreja avançava. Decidiu atacar a igreja, porque a igreja crescia, porque a igreja avançava. Se levantou contra a obra, porque a igreja crescia, porque a igreja avançava. Abrindo parênteses nesse início de introdução, já quero dizer a você que crescimento incomoda. Duas pessoas, se tem alguém incomodado com a sua vida, isso é só uma grande evidência de que você está crescendo. 4 pessoas, vou de novo. Se tem alguém se levantando contra a obra, contra a tua família, contra a igreja, isso é só um sinal de que essa obra, de que essa igreja, de que a tua vida está crescendo, pois crescimento incomoda. Pastor, mas eu sou o tipo de uma pessoa que eu não gosto de incomodar ninguém. Eu sou um ser humano que eu gosto de paz. Eu não gosto de incomodar ninguém. Pois bem, se você não quer incomodar ninguém, permaneça pequeno. Se você não quer incomodar ninguém, fique lá fora, tomando cerveja, fumando cigarro, cheirando cocaína, fumando maconha, afastado do evangelho. Se não quer incomodar ninguém, continue na 3ª série, continue desempregado, continue separado, triste, abatido, trancado dentro de um quarto escuro, chorando e reclamando da vida. Mas se você for o tipo de uma pessoa que não está nem aí para o incômodo alheio, continue crescendo, continue avançando. Não baixa a mão. Eu vim pregar para a gente aqui que não está nem aí para quem vai se incomodar. Eu vim pregar para a gente que vai continuar crescendo. Então aperta a mão desse crente pela primeira vez e fala: deixa quem quiser se incomodar. Deixa quem quiser perder noite de sono. Fala: deixa quem quiser ficar de cara feia. E quem quiser reclamar, que reclame. Porque nós vamos continuar crescendo, avançando, estudando, evoluindo, prosperando, sendo feliz, comungando. Tem alguém crescendo aqui no meio? Tem alguém crescendo aí na ponta? Tem alguém crescendo desse lado ali? Não baixa a tua mão, levanta as 2 mãos. Satanás,
pode se levantar vento, tempestade, fofoca, mentira, calúnia, pode se levantar o que for, porque nós vamos continuar crescendo, crescendo, crescendo. Quem vai continuar crescendo, abre a sua boca e libera seu melhor. Glória a Deus aí. O Herodes se incomodou com o crescimento da igreja, porém o texto diz que ele não ficou só no campo do incômodo. A Bíblia diz que o Herodes, ele se posicionou diante do crescimento da igreja. E qual foi o posicionamento? Ele começou a perseguir a mesma. E um dos seus atos de perseguição foi prender um dos líderes da igreja por nome de Tiago. A intenção era, prende o Tiago, que é uma das referências. Prende o Tiago, que é um dos líderes. Prende o Tiago, que é uma das colunas da igreja. Porque a prisão do Tiago vai amedrontar o povo. Quando o povo vê o Tiago preso, quando a igreja vê o Tiago preso, eles vão recuar. Eles vão ficar com medo. Também vão ficar com medo de prisão. Só que quando Herodes prende o Tiago, a igreja não se posiciona. Nem positiva, nem negativamente. Aí o que o Herodes faz? Ele decide dar um segundo passo. E qual o segundo passo do Herodes? Mata o Tiago. Porque se esse povo não tem medo de prisão, talvez eles tenham medo de morte. Se eles não têm medo de corrente, talvez eles tenham medo de descer a sepultura. Se eles não têm medo de algema, eles vão ter medo de perder a própria vida. Mata o Tiago, porque a morte do Tiago vai fazer esse povo recuar. A morte do Tiago vai fazer esse povo desistir. Eu duvido que eles não vão ficar com medo de morrer. Quando eles verem o sangue do Tiago derramado, eles vão dar um passo atrás. Com certeza eles vão desistir desse negócio de terça-feira do avivamento. Vai ter gente entregando a carteira. Vai ter irmã saindo do departamento. Vai ter obreiro deixando de ser líder. Vai ter gente abandonando a congregação. Eu duvido que esse povo não vai ficar com medo de morte. Mata o Tiago que eles vão recuar. Só que quando Herodes mata o Tiago, a igreja não se posiciona. Nem positiva, nem negativamente. Aí o que o Herodes faz? Decide dar um terceiro passo. E qual o terceiro passo? Prende o Pedro. Porque se o Tiago era um dos líderes, Pedro é o principal líder. Se o Tiago era uma das referências, Pedro é a principal referência. Se Tiago era um dos cabeças, Pedro é o principal cabeça. Pedro é o pastor desse povo. Pedro é o líder dessa gente. Pedro é a referência maior desse avivamento. Tu prende o Pedro, porque sem o Pedro eles vão ficar como ovelha sem pastor. Sem o Pedro eles vão ficar desorientados. Sem o Pedro eles vão ficar desbaratinados. É só prender o Pedro que o culto acaba. É só prender o Pedro que a oração cessa. Eles não vão conseguir ser crentes sem a presença do Pedro. O Pedro é o cabeça. O Pedro é a referência. É por causa do Pedro que esse negócio está acontecendo. Abaixo de Cristo, Pedro é a principal referência desse povo. Foi a Pedro que Jesus deu a chave da igreja. Então é só prender o Pedro que esse avivamento acaba. É só perder um Pedro que esse negócio de pregação vai cessar. Prende o Pedro que vai ficar todo mundo trancado e acuado dentro de casa. Só que quando Herodes prende o Pedro, na finalidade de ameaçar a igreja, ao invés da igreja recuar, a igreja deu o primeiro passo à frente. Quando Herodes prende o Pedro, ao invés da igreja calar a boca, a igreja colocou o joelho no chão, colocou a boca no pó e decidiu orar. Era a igreja dando um recado para o Herodes: Herodes, o Pedro pode até estar preso, mas a igreja continua livre. Eita, metade vem comigo. O Pedro pode estar dentro da cadeia, mas a igreja está com o joelho no chão e está com a boca no pó. Agora, dessa vez, a igreja não fica estagnada. A Bíblia diz que a igreja decidiu orar. Eita, já tem dois orando. Quando Herodes prende o Pedro, a igreja decidiu orar.
Por que orar? Porque a igreja entendeu Mateus capítulo 21, versículo 22. Que tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis. Pastor, por que a igreja decidiu orar? Porque a igreja entendeu Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Pastor, por que a igreja decidiu orar? Porque a igreja entendeu Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Pastor, por que a igreja decidiu orar? Porque a igreja entendeu Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Pastor, por que a igreja decidiu orar? Porque a igreja entendeu que casta de demônio se vence com jejum. Eita! E oração. Não baixe a tua mão. Teve gente que na hora do ataque se trancou dentro de casa. Teve gente que debaixo da afronta entregou a carteira, voltou pro pagode. Teve gente que na hora da perseguição voltou para a beira do campo, voltou a beber cerveja e fumar cigarro. Mas eu vim pregar para crente que veio aqui dar um recado pro Herodes. Herodes, aquilo que não nos matou só nos fortaleceu. E aí, vai recuar ou vai orar? Vai estagnar ou vai orar? Deixa eu ver que crente que veio para orar aqui nessa terra. Irmão, eu estou numa igreja pentecostal. O diabo se levantou com carros, cavalos e cavaleiros, mas aqui tem uma igreja que ora. Deixa eu ver, 30 segundos de oração, 29 segundos de oração, 28 segundos com a mão levantada. Satanás, pode dar teu grito de derrota, porque nós vamos orar. A igreja decidiu orar. A igreja se posicionou. A igreja dessa vez agora decidiu reagir. Eu gosto quando eu falo de posicionamento. Eu não falo de um posicionamento natural. Eu falo de um posicionamento inteligente e espiritual. Como pastor, dentro de uma ótica humana, o Herodes levou Pedro para a cadeia. Dentro de uma ótica humana, a igreja faria o quê? Vamos lá para a porta da prisão. Vamos lá para a casa do Herodes. Ele vai ter que soltar o Pedro. Repito, quando eu falo de um posicionamento, não é um posicionamento natural. Falo de um posicionamento inteligente e espiritual. Qual o posicionamento natural, pastor? O posicionamento natural seria a igreja ir lá para a porta da casa do Herodes. Solta o Pedro, liberta o Pedro, devolve o nosso Pedro, porque nós não vamos abrir mão do Pedro. Só que eu sou questionador, e eu gosto muito disso aqui. Eu percebi que a igreja orou pelo Pedro, mas não orou pelo Tiago. O Herodes prendeu o Tiago, matou o Tiago, a igreja não fez nada. Quando o Herodes prendeu o Pedro, a igreja reagiu. Eu olhei isso aqui, eu falei, será que a igreja não gostava do Tiago? Porque prendeu o Tiago, a igreja não fez nada. Quando prendeu o Pedro, a igreja se posicionou. Será que o Tiago não tinha Deus não, igreja? Tiago não tinha o Espírito Santo não. Por que a igreja orou por um e não orou pelo outro? Aí sabe o que Deus falou comigo, Leandro? Pensa, raciocina. Tem coisas na nossa vida que acontecem que a gente acha muito natural. Não é assim? Teu filho começa a tomar uma cerveja dentro de casa, com 15, 16 anos, fala assim, isso é normal, daqui a pouco passa, Deus tem uma obra na vida dele. Você cruza os braços e diz, Deus sabe de todas as coisas. O marido começa a dormir na sala, a esposa a dormir no quarto, isso faz parte do casamento. Daqui a pouco ele volta para a cama, isso é normal. A tua filha de 11 anos se apaixona por um coleguinha da escola, você diz, não, isso é coisa de adolescente. Isso é apaixonite de criança, daqui a pouco isso passa, você cruza o braço e diz, Deus sabe de todas as coisas. A
tua esposa está triste dentro de casa, está abatida. Senão isso é tristeza de mulher. Daqui a pouco isso passa. O marido esfria, já não tem mais diálogo com a companheira dentro de casa, conversa mais com os colegas de trabalho do que com a própria companheira. A companheira diz, isso é coisa normal, daqui a pouco isso passa. Você falta culto de terça, você diz, quem nunca faltou o culto na terça para assistir um futebol? Isso é natural na vida do crente, daqui a pouco isso passa. Você vem para o culto, não consegue sentir a presença de Deus, não dá um glória, não ora, não adora, fica só sentado no teu banco, não. Isso faz parte da vida do crente. Eu estou frio agora, daqui a pouco isso passa. Você começa a tomar comprimido para dormir e diz que é normal e diz também isso daqui a pouco passa. Você não reage, não se posiciona. Agora tu pense quando o Herodes prendeu o Tiago. A igreja olhou e disse assim, o Herodes sabe o Deus que está na vida do Tiago, daqui a pouco ele vai soltar. O Tiago é um homem cheio do Espírito Santo. O Herodes prendeu, mas daqui a pouco ele vai mandar soltar. O Herodes prendeu o Tiago, mas quando ele perceber que o Tiago é um homem cheio de Deus, ele vai se arrepender e vai mandar soltar. A igreja ficou de braços cruzados, achando que o Herodes que prendeu também mandaria soltar. Só que quando o Herodes prende, a igreja não reage. O que o Herodes faz, já que ninguém fez nada? Eu prendi, agora eu também vou mandar matar. Ele matou o Tiago porque a igreja não reagiu. Quando a igreja não reagiu, o Herodes prendeu Pedro. Quando ele prende o Pedro, nasce uma luz no entendimento da igreja. E opa, ele prendeu o Tiago, a gente não fez nada, ele mandou matar. Agora quem está preso é o Pedro. Ou a gente se posiciona, ou Pedro vai ser o próximo a descer a sepultura. Aqui está animado, eu vou aqui. Ou a gente se posiciona, ou o diabo vai dar mais um passo dentro da tua casa. Eu vim pregar para a gente aqui que o casamento esfriou. E disse, não, isso é normal. Ou tu se posiciona, ou daqui a pouco está no cartório dando entrada no divórcio. Eu vim pregar para mãe de família aqui que jovem de 11 anos, adolescente de 11 anos, está beijando na boca. Ou tu se posiciona daqui a pouco com 12, está com uma barriga grande dentro da tua casa. Eu vim pregar para a gente que está tomando remédio para dormir. Ou tu se posiciona, ou daqui a pouco está tomando um antidepressivo. Eu vim pregar para mulheres aqui que já não dialogam mais com o marido. Deixa o marido conversar mais na empresa do que no trabalho. Ou tu se posiciona, ou daqui a pouco ele arruma uma amante na empresa. Ei, desperta para a vida. O diabo já deu um passo dentro da tua casa. Ou tu tira a espada da bainha, ou daqui a pouco ele está ganhando a tua casa inteira. Levante a tua mão e não baixa. Ei, vai reagir ou vai perder a tua família pro diabo? Já tem um de pé porque entendeu. Eu vim dar um recado pro inferno ouvir. Eu vim pregar para quem te posicionado. Se o diabo quiser, ele vai ter que dar marcha ré, mas na nossa casa ninguém toca, na nossa família ninguém toca, na nossa caminhada ninguém toca. Já tem 4 de pé. Eita, vai esperar o casamento acabar, vai esperar chorar no caixão do teu filho, vai esperar buscar tua filha na mão do traficante, vai esperar buscar teu filho numa boca de fumo, vai esperar tua esposa se tratar com psicanalista. Aperta a mão desse crente novo e fala para ele, vai reagir ou não? Fala, vai perder teu filho para droga ou vai reagir? Vai perder teu marido para bebida ou vai reagir? Vai perder teu casamento pro diabo ou vai reagir? Reagir! Tem alguém reagindo aqui. Tem alguém reagindo ali. Tem alguém reagindo lá atrás. Arregaça a manga. Vai pra cima. Foi a casa que Deus te deu. Uma criança pirracenta hoje, amanhã pode ser um adolescente querendo dar na tua cara. Um jovem fumando cigarro hoje, se pais não reagirem, amanhã pode ser um viciado em cocaína. Uma esposa depressiva dentro de casa, se o marido não reagir, amanhã pode ser uma mulher com crise de ansiedade.
Um casamento balançando hoje, sem reação, amanhã dá entrada no divórcio. Um crente frio hoje pode ser um crente desviado amanhã. Reage! A gente está de braços cruzados vendo as coisas acontecer debaixo do nosso nariz. Pelo menos duas entenderam. A gente está sentado, esperar Deus vai fazer. Deus sabe, Deus conhece, irmão. Deus só vai reagir quando você agir. Deus só vai entrar na guerra se você se posicionar. Deus só chora. Deus não tem pena de quem se lamenta. Deus entra na guerra de quem ora. Volto. E quando eu falo de reação de posicionamento, eu não falo de um posicionamento natural. Porque o posicionamento natural é: vai lá, puxa o cabelo da tua filha. Bota o dedo na cara do teu filho. Eu não estou falando para você colocar um GPS no bolso do teu marido. Eu não estou falando para você dar 3 chineladas na face da tua filha. Eu não estou dizendo para você ficar atrás do poste esperando tua esposa chegar do trabalho, não. Quando eu falo de posicionamento, eu não estou falando para você na internet mandar indireta para ninguém. Quando eu digo de posicionamento, não falo para você quebrar o barraco, para você colocar uma mão numa arma, para você enfiar a faca nas... Não estou falando disso não. Quando eu falo de posicionamento, é inteligente, espiritual e natural. Como? O posicionamento natural seria: vamos armar um barraco lá na porta da casa do Herodes, que ele vai ter que soltar o Pedro. Vamos fazer uma vigília de oração lá na porta da cadeia, que eles vão ter que liberar o Pedro. Vamos liberar a faixa, vamos fazer protesto, vamos fazer uma gritaria lá, vamos tirar o sono do Herodes, que aí ele vai ter que soltar o Pedro. Só que eu gosto da igreja. Porque o Pedro está na cadeia e a igreja não vai orar na cadeia. Oi? O Pedro está na prisão e a igreja não vai fazer vigília na prisão. O Pedro está acorrentado e a igreja não vai para a porta do presídio. Ao invés da igreja ir para a porta do presídio arrumar barraca, a Bíblia diz que a igreja foi para a casa da irmã Maria. Fosse hoje alguém dizer: vocês são frouxos mesmo, Pedro está na cadeia, vocês vão fazer o que na casa da irmã Maria? O Pedro está na prisão, você vai fazer culto na casa da irmã Maria. Só que eu gosto da Bíblia, que enquanto eles estão reunidos na casa da irmã Maria, o anjo vai lá dentro da prisão. Melhoro. Sabe o que a igreja está me ensinando? O meu papel é buscar Deus. Quem vai buscar o Pedro é o anjo. Eita, uma moça ficou de pé porque está ligada. O meu papel é dobrar o joelho. Quem fecha a boca do fofoqueiro é o anjo. O meu papel é vir para o culto. Quem corta laço na encruzilhada é o anjo. O meu papel é vir para a igreja. Quem vai arrebentar a corrente é o anjo. Levanta a tua mão e não baixa. Alguém olhou para você e disse assim: vai fazer o culto. O que no culto? Teu marido nem chegou em casa. Vai fazer o que na igreja? Tua filha ainda está no baile. Vai fazer o que na terça-feira? Tua esposa nem chegou do trabalho ainda. É melhor tu esperar lá no ponto. É melhor tu buscar tua filha naquele baile. Tu vai falar: eu não. Território do diabo, quem entra é o anjo. O meu papel é estar na igreja, clamando o nome de Jesus. Enquanto tem uma mão levantada aqui, eu estou vendo um anjo entrar dentro de terreiros. Alá e Ossia Joma. Já tem uma de pé porque entendeu. Enquanto tem mão levantada aqui, tem anjo entrando dentro de barracões. Pastor, anjo entra dentro de barracão. Se ele entrou numa prisão por causa do Pedro, imagine onde ele não vai para libertar teu filho, para salvar teu marido, para defender a obra de Deus. Alá e Ossia Joma. Prepara para canto Ossia Ré. Aonde tiver uma entidade que recebeu galinha, cachaça, farofa, charuto, cerveja, aonde tiver um demônio, na cachoeira, no cemitério, trabalhando contra a tua vida, o anjo já entrando. Eita, vai pegar aqui, o negócio vai movimentar. Desceu um guerreiro aqui nessa noite, desceu um varão de guerra aqui no mutirão, e hoje não tem pro
preto velho, hoje não tem pro preto novo. Exu Caveira perdeu a força, pombagira do inferno já está caindo por terra. Igreja ora aqui, o anjo vai lá, o povo ora aqui, o anjo já tem 3 de pé. Eu estou vendo o anjo cortando o laço, repreendendo obra do diabo. Não vai ter sepultamento, está sendo quebrado um caixão aqui dentro dessa igreja. Eita, eu via com os olhos abertos, pastor João, um homem chegando com faca na porta da igreja, um derramamento de sangue vai escandalizar essa obra, manchar o nome desse ministério, mas o anjo se colocou na porta, repreendeu o laço, não vai ter escândalo, não vai ter. Eita, prepara para cantocia, tem crente de guerra aqui, tem crente pentecostal aqui, tira a espada da Bahia e entra! Movimentou aqui, pegou ali. Crente não bate boca na internet, crente vem pro culto. Crente não cerca ninguém na porta do mercado, crente vem pra igreja. Crente não puxa faca na porta da escola, crente vem orar. A gente ora aqui, quem entra na nossa guerra é o anjo. Está tirando o nome de dentro de caixão. Está desfazendo obra feita dentro de cemitério com areia preta. Está livrando de atropelamento. Eita, está livrando de violência contra uma criança. Por causa de uma mãe que está orando aqui, Deus está livrando uma criança de pedofilia de 7 anos. E casa de hora. Eita! Que presença aqui nesse lugar. Que presença aqui nesse lugar. Tu não vai precisar ir lá, o anjo já foi. Tu não vai precisar bater boca com aquela mulher. O anjo já foi. Eu não sei quem foi o demônio que se levantou contra essa obra. Eu só sei de uma coisa. A igreja se reúne aqui. Deus derruba aquele demônio lá. O que é para o anjo fazer, ele vai fazer. Não há crente que consiga calar a boca de um fofoqueiro. Não há crente que consiga acalmar um demônio. Não há crente que consiga acalmar uma mulher barraqueira. Mas enquanto você ora aqui, o anjo que corta a língua já está indo lá. O anjo que quebra a cadeia já está indo lá. O laço de morte já está caindo por terra lá. O marido que ia morrer de acidente lá na estrada federal já está sendo livre de morte pelo anjo. Eu gosto que quando o anjo chega lá, deixa eu concluir, senão ninguém me chama mais. O anjo chega lá, ele toca no Pedro e diz assim: se levanta. Quando Pedro se levanta, as algemas se quebram. As cadeias caem por terra. As correntes são despedaçadas. Olha o que o anjo fala: Pedro, Pedro, cinge-te, coloca as suas sandálias e põe a capa nas costas. Parece loucura, porque ele foi lá para tirar o Pedro da prisão. Está mandando o Pedro colocar cinto, colocar sandália e ajeitar a capa. Eu diria: anjo, tu veio aqui para me libertar ou para me arrumar? Né, irmão? Vamos meter logo o pé daqui, daqui a pouco o Herodes chega, vamos logo sair fora. Não, coloca a sandália. Vamos embora agora, não, só a sandália não, coloca a capa também. E agora ajeita essas calças, que está tudo muito frouxo, coloca o cinto legal, se ajeita direitinho. Falei: Deus,
para que arrumar o Pedro para sair da cadeia? Sabe o que Deus falou comigo? Se for para sair da guerra, tu vai sair direito. As irmãs pegaram, eu vou de novo. Se for para sair desse problema, tu vai sair legal. Pedro, imagina alguém te ver descalço na rua, Pedro. Pedro, imagina alguém te ver com a calça frouxa na rua, Pedro. Pedro, imagina alguém te ver sem capa na rua. Ia dizer assim: Pedro, Herodes não te matou, mas te deixou descalço. Pedro, Herodes não te matou, mas te deixou todo amarrotado. Pedro, Herodes não te matou, mas te deixou barbudo, com a cara toda amarrotada, com cabelo grande. Só que antes falou: não vou dar confiança pros inimigos não. Sai daí arrumadinho, porque quando alguém te ver, vai dizer assim: rapaz, tu nem parece que estava na prisão, tu tá de sandália, tá arrumado, tá todo ajeitadinho. O Pedro responderia: ele me prendeu, mas não me desconfigurou. A cadeia não acabou com a minha postura. Não baixa a tua mão. Eita, tudo que o diabo quer é te envergonhar, te deixar sujo, barbudo, cabelo pro alto, sobrancelha sem fazer, sem maquiagem na cara, pra alguém rir da tua cara e dizer assim: o diabo não te matou, mas acabou com você. O diabo não te matou, mas destruiu a tua paz, tirou a tua autoestima. Então lá vai um conselho: não dá ocasião pro inimigo não. Ajeita esse cabelo, faz uma escova, dá um jeito nessa sobrancelha, coloca a melhor roupa, passa um bom perfume. Se for varão, deixa o cabelo na régua, faz a barba. Quando o inimigo te olhar, tu vai dizer assim: a luta veio, mas ela não me destruiu. A luta veio, mas ela não me desconfigurou. Deixa eu ver quem vai ficar bem. Chacoalha esse crente e fala: fica bem. Não, chacoalha, fala: fica legal. Fala: quem tem que andar cabisbaixo é o diabo. Fala: quem tem que andar mal rotado é os demônios. Quem tem que andar mal cheiroso é o inimigo. Tu vai sair daqui de pé. Nossa, a luta acabou contigo mesmo, nem sobrancelha tu faz mais. Só andava com o cabelo escovado, só andava cheirosa. Só andava com o sapatinho engraxado. O que o diabo fez contigo, hein? Não te matou, mas acabou com a tua cara. Você não. Você vai sair daqui com um sorriso no rosto. Tu vai bater uma selfie amanhã, com aquele sorrisão bonito. Vai colocar na tua rede social e vai dizer assim: a luta passou e eu continuo bem. A luta passou e eu continuo legal. Conclua a minha fala. Olha o que eu disse pro Pedro: Pedro, agora que tu tá legal, se ajeitou, faz o seguinte, me segue. Faz o quê? Fraco. Faz o quê? Seguir para onde? Para fora da cadeia. Eu olhei para o anjo e percebi que para abrir 3 portas precisava de chaves. No mínimo 3 chaves. E eu não vi nenhuma porta, nenhuma chave na mão do anjo para abrir chave. Tu viu chave na mão do anjo? Tinha 3 quaternos de soldado. O anjo falou: Pedro, me segue. Eu falei: Deus, cadê a chave na mão do anjo? Deus falou: lê devagar. Aí a Bíblia diz que quando eles caminhavam, a porta se abria sozinha. Sem chave, sem arrombar a porta. Enquanto eles caminhavam, a porta se abria. Eu quero dizer para a tua vida que tu não vai precisar de chave. Tu não vai precisar bajular ninguém. Porque cada passo que tu dá é uma porta que se abre sozinha. Tu vai voltar naquele mesmo médico. Tu vai fazer aquele mesmo exame. O médico vai perguntar assim: quem foi que te operou? Doutor, não fiz cirurgia. Qual remédio que você tomou? Não tomei remédio nenhum. É porque a doença sumiu daqui. Tu vai dizer: eu sei o que aconteceu. Enquanto eu estava dando glória, a doença saía
sozinha. Não baixa a mão. A multinacional vai te ligar e vai dizer: não tem currículo teu, não tem fotografia tua, nem sei por que eu tô te ligando. Você vai dizer: eu sei o que aconteceu. Enquanto eu estava na terça do avivamento, a porta se abria sozinha. Sozinha, sozinha. Pastor Gesiel, tu não vai precisar se aliançar com ninguém, não vai precisar se render à política. A cada glória que essa igreja dá é uma porta que se abre sozinha, sozinha, sozinha. Não baixa a mão, não baixa a mão. Tu não vai precisar forçar nada. Tu não vai precisar bajular. Tu não vai precisar arrombar a porta em lugar nenhum. Enquanto você está aqui, tem portas se abrindo sozinhas. Esse negócio de porta se abrir sozinha é muito conhecedor de todos nós. Quem já foi em algum lugar aqui que a porta se abre sozinha, levanta a mão. Qual lugar que você vai e a porta se abre sozinha, sem chave? Qual lugar? Shopping, é o mais famoso. E quem não gosta de shopping? Meus filhos adoram shopping, eu gosto de shopping. Ontem mesmo eu fui com a minha esposa, 10 anos de casamento. Cheguei lá, irmão. Quando eu pisei o pé na porta, a porta fez isso aqui, ó. Sem chave, sem pedir licença. A porta se abriu. Ontem eu estava legal. Estava com um capilézinho para dar uma assistência à minha esposa, mas tem dia que eu vou duro. Sem um centavo no bolso. Um cartão emprestado para parcelar em 70 vezes. Mas mesmo assim, é só eu pisar na porta do shopping, pastor, que a porta se abre sozinha. Mas existe um mecanismo que faz a porta do shopping se abrir. E qual o mecanismo? Sensor de quê? Sensor de quê? Presença. Pastor Gesiel pode chegar lá com barba ou sem barba, com carteira de pastor, sem carteira de pastor. Quando o senhor chega na porta do shopping, o sensor aciona e entende que a tua presença obriga a porta do shopping a se abrir. Pastor João Menezes, bonito, assim de preto, elegante, com empresário. Hora que chegar na porta do shopping, o mecanismo vai acionar. Ele vai entender que você chegou. E a tua presença vai obrigar a porta do shopping a se abrir. A minha presença, igreja, a tua presença obriga a porta do shopping a se abrir. Qual a porta? Do shopping. No mundo espiritual, não. Por isso o anjo falou: Pedro, me segue. Ou seja, eu vou na frente, Pedro, e você vai atrás. Porque quando a porta se abrir, alguém vai dizer: Pedro, tu é bom mesmo. Tu chegou, a porta se abriu. Pedro responderia: não sou eu não. Porque quando eu ia, tinha um anjo que ia na minha. Eita, eu profetizo que esse será o melhor ano da tua vida. Não porque você é bom, não porque você tem dinheiro, não pelo aquilo que tu tem, é porque aonde você for, o Todo-Poderoso vai na tua frente. Dá um pulo dessa cadeira pra adorar. Levante as duas mãos e não baixa. Eu profetizo, eu estou lotado de profecia, que esse ano ainda será o ano da Assembleia de Deus em mutirão. Esse ano será o ano do recurso. Vai chegar um telão de LED gigante aqui nessa igreja. Congressos irão lotar aqui nesse lugar. E alguém vai perguntar: qual é o prefeito que está bancando? Qual é o vereador que está financiando? A igreja vai responder: não tem vereador, não tem prefeito. É porque Deus está. Eita! Alguém sente a presença dele aqui? Balança esse quente, coloca ele de pé e fala o segredo do sucesso.
É Deus na frente e a gente atrás. Fala, o segredo da vitória é a gente atrás e Deus na frente. Olha lá. Não é a oratória, não é a tua beleza, não são seus amigos, não é teu canudo, não é tua faculdade, não é o teu dinheiro. É o quê? É Deus na frente. Pastor João, estou vendo um anjo na tua frente. Algumas pessoas vão questionar, deu uma virada no ministério deles, deu uma virada na caminhada deles. Eu vi algumas portas que estavam seladas se abrindo, ainda nesse ano de 2025. Portas ministeriais. Deus vai te levar em lugares que nem você imaginou de ir. E alguém vai perguntar, mas como? Quem levou? Quem fez? Tu vai responder, é porque quando eu ia, tinha um anjo que ia na minha frente. Tem anjo na tua frente, tem Deus na tua frente, tem Deus na tua frente. Não baixa a mão, você vai confundir a medicina. Os médicos vão bater a cabeça e vai dizer: o câncer sumiu, a glicose voltou pro lugar, a pressão voltou pro lugar. É porque o Todo-Poderoso está na frente. Eu quero convidar você aqui, que precisa se posicionar como a igreja se posiciona. Leandro, Deus sabe como meu filho está, Deus sabe. Mas enquanto você se posiciona aqui, Deus vai lá onde teu filho está e vai libertar ele daquela cadeia. Leandro, não tem um filho em Bangu 1, nem em Bangu 2, nem em Bangu 3. Mas quem tiver um filho, marido, esposa, mãe, em grades espirituais, se posiciona aqui, que o teu posicionamento aqui vai enviar um anjo para quebrar cadeias lá. Se a família de todo mundo estiver legal, eu já devolvo a minha oportunidade. Mas se tem alguém da tua casa precisando do teu posicionamento, sai do teu lugar, vem aqui. É terça do livramento. Leandro, Deus conhece meu filho, Deus também conhecia o Pedro. Leandro, minha filha tem promessa, o Pedro também tinha. Mas o anjo só foi quando a igreja se posicionou.